Fala galerinha dos sétimos anos da Escola Clemente Mariani, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História. Pessoal, antes da gente iniciar a nossa aula, eu tenho um recadinho de todos os professores da disciplina de História da nossa escola. Vamos lá assistir? Olá pessoal, somos a equipe componente curricular de História. Estamos juntos em prol de melhor aprendizagem para vocês, levando em consideração a importância do estudo de História, que estuda o passado, faz relação com o presente e, consequentemente, nos prepara para um melhor futuro. Olá, gente, professora Maricete. Estamos aqui reunidos para preparar da melhor forma possível as aulas para ser direcionada para vocês. Vocês aí de casa, nesse distanciamento social, com um foco que é em favor da vida e da saúde. Então, foco nas atividades também. Bons estudos! Oi gente, sou o professor Alessio, faço parte da equipe de História aqui da escola. Estou trabalhando com as equipes do sétimo ano, mas estou à disposição de todas as outras turmas. Um abraço, tchau. Oi gente, eu sou a professora Luzinalva, estou aqui também juntamente com o componente curricular, estou com todos os sextos anos, quero dizer para vocês, bons estudos, as atividades que chegarem para vocês respondem, porque precisamos recebê-las. Dizer para vocês, contem conosco, qualquer coisa pode procurar no WhatsApp. Um abraço. Fala galerinha, vocês já ouviram a palavra de todos os professores de História da nossa escola, agora vamos para a nossa videoaula. Gente, na aula de hoje abordaremos a Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante? Vamos ver direitinho agora na nossa aula. E já antes de iniciar, eu queria explicar para vocês o termo reforma. Digamos que os pais de vocês façam uma reforma na casa de vocês, então haverá mudanças, não é isso? A mesma coisa houve com o catolicismo na Europa Ocidental naquele momento. Houve uma reforma, houve mudanças. Vamos ver quais foram essas mudanças? Vamos lá. A definição, a Reforma Protestante foi uma revolução religiosa que ocorreu no século XVI. O que houve? Houve uma quebra da unidade cristã na Europa Ocidental, naquele instante, no século XVI. Como assim houve uma quebra da unidade? Antes de ocorrer a Reforma Protestante, havia apenas uma religião cristã, que era o catolicismo. Então, devido a vários fatores que a gente vai ver aqui mais à frente, houve o surgimento de várias outras religiões cristãs que se espalharam depois pelo mundo todo, que a gente conhece hoje como as religiões evangélicas. A Igreja Batista, a Igreja Universal, essas religiões evangélicas surgiram nesse período da Reforma Protestante. Vamos lá? Então, quais foram os fatores que influenciaram para que houvesse a Reforma Protestante? Houve influência do Renascimento. Nas minhas aulas presenciais, eu sempre gosto de estar falando para vocês que, em história, os acontecimentos do passado sempre influenciam nos acontecimentos futuros. Um exemplo claro é aqui. Os acontecimentos do Renascimento influenciou bastante para que houvesse a Reforma Protestante tempos depois. No Renascimento, a gente viu no assunto anterior que na Idade Média as pessoas eram muito controladas pela Igreja Católica, as pessoas viviam sobre os dogmas religiosos. Então, a partir do momento que houve o Renascimento, as pessoas tiveram mais acesso aos livros, tiveram acesso à Bíblia. A Bíblia teve, como posso dizer, a Bíblia foi traduzida. Isso, a Bíblia foi traduzida para as línguas populares, então as pessoas começaram a ter acesso a ler a Bíblia, a ter sua própria interpretação, que antes você só conhecia a interpretação dos religiosos. Agora você mesmo pode ler a Bíblia e você interpretar aquele trecho da Bíblia, saber o que está acontecendo. Então os acontecimentos, o surgimento da imprensa, o avanço da ciência que houve no Renascimento influenciou para que as pessoas se tornassem mais esclarecidas e para que as pessoas começassem a indagar, começassem a questionar a Igreja Católica, vindo a surgir outras religiões.
Outra coisa também que influenciou para que houvesse a reforma protestante foram os abusos e imoralidades que a Igreja Católica fazia naquele período. Um exemplo, venda de indulgências. Vejam que absurdo. Gente, ó, antes de explicar para vocês o que é venda de indulgências, o que foi a venda de relíquias sagradas, a venda de cargos eclesiásticos, eu queria deixar claro aqui na minha fala, nesse vídeo, que não estou afirmando que a Igreja Católica hoje ela é corrupta. Eu vou dar um exemplo para vocês assim. Ó. Digamos que num quilo de feijão que vocês compram no supermercado, a sua mãe ou seus pais, na hora de cozinhar, ou até vocês mesmos, vocês vão escolher, não é? E existe grãos podres dentro desse quilo de feijão. A mesma coisa ocorria na Igreja Católica naquele período, no século XVI. Existiam algumas pessoas corruptas que faziam coisas ilegais, abusos e imoralidades. Então não estou afirmando que a Igreja Católica hoje é corrupta. Naquele período existiam algumas coisas erradas que a Igreja praticava. E isso veio a influenciar no surgimento de outras religiões. O que era a venda de indulgências? Ó? A venda de indulgências funcionava assim. Digamos que você era um nobre naquela época, ou era um burguês, você tinha dinheiro e você estava perto de morrer. Você sentia que você estava doente e você estava perto de morrer. Aí você chegava lá até o Papa, até os bispos, e eles lhe davam uma carta assinada pelo Papa. Naquela época eles assinavam com um anel que só o Papa tinha. Eles colocavam um pouco de uma espécie de borra de vela sobre o documento e encaixavam o anel. Aí naquele instante ficava gravado o anel em cima da carta, o selo. Então a igreja lhe vendia um papel afirmando que quando você morresse, Deus tinha deixado um lugar para você lá no céu. Isso é venda de indulgências. É a venda de um lugar no paraíso. Vejam só que absurdo. E vendas de relíquias sagradas é tipo assim. Um exemplo. Quando Jesus foi crucificado, foi posto sobre ele uma coroa de espinhos. Então, na Europa, naquele momento, a igreja vendia diversos espinhos, dizendo que era o espinho sagrado que foi colocado sobre a cabeça de Jesus Cristo. Isso é venda de relíquias sagradas. Outro exemplo, um jumento ele tem quantas patas? O jumento tem 4 patas, não é isso? Naquele período, existia, espalhado pela Europa, a venda de diversas patas, mais de 100 patas do jumento que Jesus Cristo andou. Então isso era a venda de relíquias sagradas. As pessoas compravam, todo mundo queria ter uma relíquia sagrada na sua casa que iria abençoar a sua família, abençoar a sua casa. Olha que absurdo. E outra, por último, era a venda de cargos eclesiásticos. É chamada simonia. O que é isso? Se você fosse de uma família rica, uma família de nobres, e você quisesse que um filho seu, um parente seu, se tornasse um bispo, você pagava para a igreja, e a igreja fazia desse parente seu um bispo, um padre, um monge, alguém da igreja. Isso é a venda de cargos eclesiásticos. Entendeu, gente? Venda de indulgências, você comprava um lugar no céu. Venda de relíquias, você comprava uma relíquia, um objeto que Jesus Cristo usou, um objeto que era um objeto sagrado. E a venda de cargos eclesiásticos era quando a igreja vendia um cargo na igreja. Então, esses eram mais ou menos os abusos e imoralidades que a igreja fazia naquele período. E por último, dá pra gente ver aqui, por último não, ainda temos outros, né? O capitalismo. A formação das monarquias nacionais. Naquele período, a igreja controlava todos os países europeus. A igreja tinha forte influência. Mas, naquele momento também, os reis estavam tentando unificar seus países, estavam tentando trazer todo o poder do seu país para si. Só que tinha um problema, existia a igreja católica. Então os reis, para se tornarem mais poderosos, tinham que tirar do seu caminho, tirar quem? Tirar a igreja católica. Então foi outro fator que influenciou para que esses reis e esses burgueses apoiassem os reformadores que reformou a igreja católica naquele período. Entre eles, Martinho Lutero, que a gente vai conhecer ele aqui mais à frente. E por último, o capitalismo. Com o surgimento da ciência no período do Renascimento, com o avanço da ciência, surgiu a burguesia. O que é burguês? O burguês é um comerciante, uma pessoa rica, que ele vive do comércio, de mercadorias. Então, naquele período, antes do Renascimento, a igreja condenava quem quisesse ganhar muito dinheiro. Eles diziam que essa pessoa era usurenta, era o pecado da usura.
Então, os burgueses não conseguiam entrar para a sociedade, se tornar um nobre, se tornar uma pessoa influente na sociedade, porque a Igreja Católica dizia que eles eram pecadores, que eles eram usurentos, que eles cometiam o pecado da usura. Então, os burgueses, o capitalismo, quando surgiu, eles queriam uma nova sociedade, uma sociedade onde que não existisse o controle da Igreja Católica. Então, por isso que surgiu outras religiões que teve o apoio da burguesia, teve o apoio do capitalismo. Beleza? Entenderam, gente, essa parte? E onde foi que se originou a Reforma Protestante? O primeiro ato, o primeiro foco de Reforma Protestante surgiu no Sacro Império Romano Germânico, que hoje a gente conhece como Alemanha. Beleza? Entenderam essa parte? Vamos lá. A Reforma Protestante, no século XVI, a Igreja acelerou a venda das indulgências, prometendo o perdão e o acesso ao paraíso, fato que gerou críticas e levou a movimentos de contestação da Igreja Católica. Então, como já falei para vocês, no século XVI a Igreja estava cobrando indulgências, estava vendendo cargos eclesiásticos, estava tentando lucrar mais ainda, estava tentando obter lucros. A partir de imoralidades, da venda de cargos, da venda de relíquias, e isso tudo. Vamos lá. Essa imagem aí dá para vocês verem, é uma caricatura onde mostra o Papa vendendo documentos assinados a pessoas. Nesses documentos eram indulgências, onde essas pessoas que estão comprando, segundo elas, estariam comprando um lugar no céu. O Papa está vendendo um documento dizendo assim, fulano de tal, quando fulano de tal morrer, ele encontrará um lugar no paraíso, um local onde eu sou representante de Deus e eu estou afirmando que essa pessoa irá para o paraíso quando morrer. Olha que absurdo. Em 1517, o Papa Leão X ofereceu indulgências para aqueles que dessem esmolas para reconstruir a Basílica de São Pedro em Roma. Gente, não sei se vocês já perceberam, no Natal, o Papa, ele reza a Missa do Galo. Essa missa, ela é rezada, ela é feita na Basílica de São Pedro. Essa basílica foi construída no século XVI, na época da Reforma Protestante, onde o Papa pediu dinheiro às pessoas que quisessem um lugar no paraíso para ele poder reformar essa basílica. E é a basílica que nós temos hoje, onde o Papa reza a Missa do Galo. Beleza? A venda de indulgências. A Reforma Protestante, como eu já falei para vocês, ela se originou na Alemanha. Martinho Lutero foi um monge católico que questionou a venda de indulgências. Assim, em 1517, pregou na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses, propondo mudanças para a Igreja Católica. Entre as principais críticas da igreja, Lutero dizia assim, ele criticava a venda de indulgências, que ele achava errado, o celibato e o culto aos santos e à Virgem Maria. O que é o celibato? O celibato, Martinho Lutero, ele questionava por que um padre, por que um religioso não pode se casar, se Deus criou a mulher para o homem, para formar uma família. Então ele questionava por que a igreja não deixava os padres, os religiosos se casarem. Até hoje a gente sabe que os padres não podem se casar, não é, gente? Os pastores das igrejas evangélicas, das igrejas protestantes, eles podem se casar, mas os padres católicos, eles não podem. Martinho Lutero também questionava o porquê do culto aos santos e à Virgem Maria. Aqui na nossa cidade a gente vê que a gente tem um culto à Virgem Maria, a gente tem as festas de Nossa Senhora de Lourdes, e existe até hoje. E existe também os santos São Pedro, Santo Antônio, São João. Os protestantes, eles não concordam com a idolatria a santos. Então, uma das coisas que Martinho Lutero falava que era errado era o culto aos santos e o culto à Virgem Maria. Ele dizia que nós devemos idolatrar apenas a Deus e não a santos e a Nossa Senhora, a Virgem Maria. Beleza?